própria vontade, o controle. Em alguns casos, as famílias grandes significam maiores possibilidades de renda, porque essa filharada toda vai trabalhar, de algum modo vai ter renda. Então, como você vai dizer para as pessoas simplesmente não terem filhos? Acho que isso passa por um problema muito anterior de educação e de criação de condições estruturais para que essa família possa ter 1 ou 2 filhos, ou 3, enfim, mas um número razoável de filhos dentro do que seria um planejamento familiar, digamos assim. A taxa de natalidade no país vem diminuindo. Apesar disso, a população que vive nas favelas apresenta taxa de fecundidade tão alta quanto a África. Quanto menor a renda, maior o número de filhos. A média é de 5 filhos por família, segundo o IBGE. A maioria das mulheres, como é o caso de Marilene, que tem 7 filhos, diz que se pudessem voltar atrás, teriam no máximo 2 filhos. Eu peguei, engravidei do meu 7º, mas aí eu não queria, ele não queria de jeito nenhum, mas já que veio, eu não vou tirar. A rede municipal ainda não está toda estruturada para oferecer a ligadura de trompas para mulheres fora do período de gestação e fora do risco de vida. A gente acredita que até o final do ano a gente vai estar estruturando a rede municipal para isso, mas a gente precisa organizar o fluxo, a gente precisa reservar leitos nos hospitais, e isso é muito complexo. Vocês sabem que a rede municipal de saúde do Rio de Janeiro é uma das maiores do mundo. No próximo bloco, como a classe média se relaciona com as comunidades. Convivendo cada vez mais próximos, classe média e favela buscam uma vida mais harmoniosa. Em alguns casos, o medo da violência e do tráfico de drogas vem sendo substituído pela solidariedade. Mundos diferentes, realidades opostas. As favelas cresceram nos bairros da classe média. No Rio de Janeiro, quem convive de perto com as belezas da cidade se depara também com a pobreza das comunidades. No início do século passado, havia somente uma favela no Rio. Agora, são mais de 500. O caráter do surgimento dela é fundamentalmente o caráter econômico, né? De expulsão desse grupo socialmente, enfim, colocado de lado e que se marginaliza, enfim. E aí o crescimento é muito fácil até de ser percebido, né? Até hoje ele é um grupo, evidentemente, que não participa do grande, do filé mignon do modelo econômico, digamos assim, né? A cidade se dividiu. De um lado, o mundo dos ricos olha sem medo para o mundo dos pobres. A visão é contrastante. Do outro lado, a população dos morros e periferias convive de perto com o luxo inalcançável. Em meio a tanta violência, a proximidade pode ser uma ameaça. Estou vendo o rico passar na rua. O rico, às vezes, não é nem tão mais rico, mas eu tenho um Gol, mas vejo o cara passar num Audi. Eu quero o Audi para conquistar as garotinhas. Eu vou lá e tomo dele. É claro, as pessoas querem sempre, de um modo geral, ascender socialmente. Ter acesso a bens de consumo que lhe tragam conforto. O micro-ondas traz conforto. Uma máquina de lavar roupa trouxe muito conforto para a vida das mulheres. Né? Então, as pessoas querem uma vida mais confortável. A Rocinha está situada entre os bairros de São Conrado e Gávea. Na comunidade, vivem mais de 200 mil pessoas. A Rocinha é a maior favela da América Latina. É visitada por cerca de 15 mil turistas ao ano. Desde 1992, a comunidade passou a ser oficialmente um bairro. Para a classe média carioca, é cada vez mais difícil ignorar as favelas. Realmente essa desigualdade social nos preocupa muito como bons brasileiros
para que isso possa, com o tempo, ser igualado. Nesse sentido, deveria ser, vamos dizer assim, não devia existir esse contraste. Devia ter uma organização nesse sentido, transferir, inclusive, eu acho o local perigoso. Então, para, assim, quando ocorre muita chuva, desabamento, esse tipo de coisa. Esse contraste é uma desigualdade social que cabe ao governo, ao Estado, ao município tomar providências. E isso foi acumulado ao longo de muitos anos. Então, eu acredito que tem que se tomar uma nova providência em dar educação às pessoas que estão na favela. A pessoal da favela, muitos deles trabalham até num hotel. Tem que haver um convívio saudável. Agora, tem que ter segurança. E as outras pessoas que pensam porque moram aqui embaixo são melhores, estão entendendo? Discrimina as pessoas que moram na favela. Eles estão próximos geograficamente, mas, na verdade, um abismo social os separa. Apesar das diferenças, é possível viver em harmonia? Há 14 anos, a bióloga e produtora de shows Nanda Souza comprou um lote no Recreio dos Bandeirantes. Esse seria o bairro de seus sonhos, pois queria morar perto do mar. Mas 5 meses depois, os terrenos vizinhos começaram a ser invadidos por pessoas que não tinham onde morar. Do dia para a noite, Nanda construiu um muro para proteger sua propriedade. Ela até pensou em vender, mas com a favela sendo construída ao redor, o lote desvalorizou. A área estava complicada. Por isso, nós deixamos passar todos esses anos esperando que a região em volta fosse melhorando, que foi o que aconteceu. Hoje, Nanda convive há 2 anos com as pessoas que invadiram os terrenos vizinhos numa relação de pura harmonia e cumplicidade. Ela não tem medo da violência e se sente até mais protegida. Acredita que seus vizinhos também não têm preconceito com relação a ela. Então, Cláudia, a Fernanda é uma boa vizinha. Ótima, é muito bom tê-la como vizinha, é uma amiga. Soube chegar, fez várias amizades, todo mundo gosta muito dela. É uma madame bem simples. Eu gosto muito dela, que é uma pessoa que não existe para nós aqui, não. Se precisar deles, é na hora que eles recebem a gente. Nanda acredita que um dia toda a situação será resolvida. E quem sabe, na sua velhice, seu terreno vai voltar a ser uma área valorizada. Mas agora que a região cresceu muito, a própria invasão à rua, né? Também estava com um aspecto melhor, a gente pôde vir para cá, entendeu? E são pessoas do bem, aqui não tem nenhum conflito. Elise Dias é uma menina de 19 anos, acostumada a uma vida de classe média. Vista como patricinha pelos amigos, ela não conhece a rotina da maioria dos brasileiros. Acordar de madrugada e enfrentar um ônibus lotado logo pela manhã. Eu nunca tinha visto arma na minha vida, assim, pra mim aquilo foi inédito. E pra gente descer tinha que passar por eles. E na hora uma aluninha minha veio pra explicar, tia, não sei o que, só pra eles poderem ver que eu trabalhava na escola, que eu podia passar com liberdade. Desde o ano passado, Elise começou a desenvolver um projeto voluntário na comunidade carioca do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Lá, o potencial deles é muito grande. O interesse deles é muito grande em aprender. Elise é professora de inglês e tem vivido experiências marcantes com as crianças, que já crescem com problemas de gente grande. Apesar das dificuldades, elas ainda acreditam em um mundo melhor. As crianças na comunidade que eu trabalho, elas perdem a inocência muito rápido. Elas vivenciam experiências muito fortes que eu, com 19 anos, não tinha vivenciado ainda. São crianças que têm sonhos. Teve um aluninho que falou que o sonho dele era morar em Realengo porque lá se ouve tiro só de vez em quando. E uma criança que nunca ouviu um tiro, lá é porque eles ouvem menos. Aí fala que já estou cansado dessa vida, como se fosse uma pessoa de 40 anos que trabalhou a vida inteira. E é uma criança de 9 anos de idade que fala esse tipo de coisa. A luta em defesa da cidadania não é apenas um problema do governo, mas de toda a sociedade. A guerra das diferenças precisa ser vencida e as pessoas têm que se envolver nesta batalha, destruindo o muro do apartheid social para que, em meio aos destroços, um mundo mais justo e solidário seja reconstruído. Esta luta é de todos nós. Como dizia Ayrton Senna, os ricos não podem mais viver numa ilha rodeada de um mar de pobreza.
Nós respiramos todos o mesmo ar e devemos dar a cada um uma chance, ao menos uma chance fundamental. Seleção para o homem do samba, para o homem do funk, para o homem do bangra, vale da furacão, folia de reis, guarupi, bom e mamão. Nossa identidade é nosso lar, dentro dessa área de exclusão. Comandante Marcos, África Bambata, Padre Cícero e Lampião. Contra a mente de exclusão, sempre souberam que o instinto é coletivo, meu irmão. Que o instinto é coletivo, meu irmão. When you see my Panama, you must see my country, don't see me. You don't see my culture, don't see me. You don't see my culture. When you see my Panama, you don't see my culture, don't see me. You don't see my culture, don't see me. You don't see my culture. When you see my Panama, you don't see my culture. A promessa da polícia era acabar com a feira livre de drogas. Mas é só subir o Morro da Mangueira às 3 da tarde para ouvir mais uma vez a voz do crime. Estes homens oferecem maconha e cocaína no meio da rua. Mãos cheias de drogas, como se fossem balas. Sem polícia nas ruas, os traficantes transformaram a frente desta escola em boca de fumo. No pátio, atrás do muro, o grito é das crianças. Do lado de fora, os traficantes fazem a feira. O lugar fica a menos de 5 minutos do centro do Rio. O homem de vermelho compra drogas e sai com tranquilidade. Este outro resolve cheirar cocaína atrás de um poste, bem ao lado do portão da escola. Em um lugar sem lei, quem faz as regras são os traficantes. Só eles podem ficar perto do ponto de venda. Sem saber que estão sendo gravados, um deles dá um aviso. Em outro ponto da cidade, na Rocinha, zona sul do Rio, a cena se repete, desta vez à noite. Em frente à sorveteria, estes homens vendem drogas sem serem importunados. São 9 traficantes na calçada e nenhum policial na rua. Horizonte, num bairro de classe média. Ele é técnico em eletrônica e a mulher, gerente financeira de uma clínica. Eles foram à delegacia denunciar a agressão ao filho de 6 meses. Eles não querem aparecer de frente com medo de represálias. Eles choraram na delegacia ao rever as cenas gravadas. A mãe decidiu botar a câmera no corredor do apartamento depois que uma vizinha disse que o bebê chorava muito. No corredor, ele chora. Segundo o pai, ele fica 10 minutos no corredor chorando sozinho. A babá aparece e dá um tapa na cabeça do menino. Ele chora mais alto e a babá empurra o carrinho para o fundo do corredor. E o bebê fica lá, sozinho. Mais 5 minutos. Na delegacia, todos se emocionaram ao ver as cenas gravadas pela mãe. Uma agressão a um filho, principalmente de 6 meses, jamais eu poderia deixar passar de liso. Você confia numa pessoa achando que ela vai cuidar do seu filho e bate nele, então espero que isso sirva para ninguém mais, né, contratá-la para esse fim. Desconfiada diante do comportamento nervoso da filha, Rosiane decidiu vigiar a nova babá. Deixou uma câmera ligada em cima da mesa, na sala, onde a filha passa a maior parte do tempo. A babá, de 16 anos, se certifica que os pais saíram. Na hora da papinha, come 3 colheradas do mingau
lambe a colher e põe na boca da criança. Quando percebe que a menina de 2 anos fez cocô, se irrita e agride. Para Rosiane, a filha dela agora vive com medo. Quando ela vai fazer cocô, ela fica se escondendo. Eu acho que isso aí realmente já deixou uma sequelazinha na criança, né? Mesmo chocada, a família decidiu não prestar queixa. Caio de 11 meses e Marquinhos de 4 anos ficavam com a babá Celestina Lopes, que era considerada uma pessoa de confiança da família. Caio, o menorzinho, costumava dormir no colo da babá. Mas de uns tempos pra cá, os pais perceberam que ele chorava quando via Celestina. Fita, que mostrava o berço e o corredor, registraram o flagrante. Veja de novo. A primeira reação depois de chorar, a vontade que deu foi de bater na empregada. Mas nós conseguimos nos controlarmos, né? E paramos, pensamos bem, e resolvemos então demitir de imediato e registrar o caso na 2ª DP. Descobri por acaso, foi muito por acaso. E como é que você se sentiu vendo a fita? Não dá pra dizer. Não dá pra dizer como me senti.